Minhas irmãs e meus irmãos, hoje é o primeiro domingo gravado das nossas palestras, seminários e curso do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso centro espírita Josué Caboclo Cigano, aqui em Timon, na Avenida Presidente Médici, ao lado do supermercado Mix Mateus, em frente ao posto Manaus. Nós estamos aqui para mais um domingo de palestra. Hoje o domingo será palestrado. Eu espero poder aumentar os números de inscritos no canal para que possa, da próxima vez ou nas próximas oportunidades, conseguir fazer uma live para que eu possa ficar interagindo com vocês, já que hoje o vídeo é gravado. Assim que terminar eu irei postá-lo. Espero que não fique longo ou ao seu desagrado, mas é o tempo necessário e justo. Aqui nós estamos realizando uma obra que será ali ao fundo 7 unidades no térreo. Olha como tão pequeno é o espaço. E haverão 7 unidades imobiliárias, cada uma com banheiro, que será o Hospital Espírita Josué Caboclo Cigano. Ao fundo nós temos a placa do centro. E como toda obra, ainda bastante bagunçada. Mas estamos começando. E apesar de ser grande a tarefa, a gente conta com o apoio dos nossos irmãos desencarnados que trabalham para Deus e tocaram o coração de todos aqueles que estão ajudando. E o nosso maior patrocinador, que é o nosso presidente de honra, é o meu pai nessa encarnação. Um forte abraço, pai. Muito obrigado. Todos agradecemos e irão agradecer demais por ter esse espaço que está sendo beneficiado desde o início, desde o terreno. Então, só gratidão e agradecimento, e que nós possamos trabalhar ainda mais para cumprir os desígnios do nosso Mestre, Jesus, o assim chamado Cristo. Para iniciar nossos trabalhos, uma oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja, porque se nós perdoarmos os pecados dos nossos devedores, os nossos também serão perdoados. E hoje a palestra é bastante especial. É sobre adoção. Adotar é um ato de amor e carinho. E quando nós realizamos esse ato de amor e carinho, todas as nossas dificuldades conseguem ser superadas. Não porque não estamos mais sozinhos, a gente nunca esteve, mas porque recebemos apoio extra e um reforço maior para cumprir a nossa tarefa de pai e mãe. E um abraço forte para minha mãe também. E como eu disse, para o meu pai.
É muito bom tê-los encarnado aqui comigo ainda. Como eu sempre digo, eu não faço a mínima ideia do que eu faria se eu não tivesse os meus pais ainda nessa encarnação. E isso, essa relação de família, ela ela deve ser encorajada. Nós devemos chegar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos netos, bisnetos, com idade suficiente, com visão de mundo familiar, para que eles também possam representar a paternidade e a maternidade aqui na Terra, aqui encarnados. Nós temos grandes irmãos que precisam de uma família e que ainda são bebês ou que já estão chegando até a fase adulta ou até mesmo adultos que foram criados como filhos e nunca foram registrados como tal. O processo de paternidade, de adoção para se adquirir a paternidade, é um processo, é um dos poucos processos na justiça muito bonitos. É muito bom. Você, apesar de ter sua vida vasculhada, você sabe que está fazendo aquilo em nome do amor. Então, assim como o processo de casamento é também um ato de amor, você dá entrada no cartório, você recebe a papelada para preencher, você entrega seus documentos, cópias deles, e você altera a sua certidão de nascimento. Eu acho isso muito legal. Isso é muito bom. Dentre os atos da justiça, esses são os mais agradáveis, pelo menos para mim. E eu sempre costumo citar os nossos exemplos. Nós temos encarnado ainda no meio de nós, aos 96 anos de idade, Divaldo Franco. Eu vou deixar nos comentários mais tarde um link de uma palestra que ele dá sobre como o bem repercute no universo todo, não só no seu. E é imprescindível termos isso sempre em mente. E durante essa palestra, acho que logo no iniciozinho, a palestra é um pouco grande, mas com 25 minutos, creio eu, nós temos a passagem que ele nos relata da primeira, não é a primeira vez que ele fala sobre essa primeira adoção dele, sobre esse primeiro adotado, sobre esse primeiro filho, mas é sempre um prazer ouvir. Dessa vez foi realmente emblemático. Acho que, como ele disse, ele já tem bastante idade, e eu acredito que quanto mais velho a gente fica, mais sábio a gente se torna. Então eu sempre procuro as coisas mais recentes de cada pessoa, a produção mais nova, vamos por assim dizer. Essa palestra tem 6 meses, ainda é bem recente. E nós temos o conto dele, a história dele colocada da seguinte maneira. Ele já trabalhava na época, ele trabalhava na casa, mas na época a casa recebia crianças. E recebeu uma criancinha bem doentinha, mas bem doentinha mesmo. Ele era funcionário público, trabalhava a partir do meio-dia, e essa criança teve febre. E foi, logicamente, um ponto que ele ficou bastante preocupado. Principalmente pai de primeira viagem, né? Marinheiro de primeira viagem, como as pessoas costumam chamar, é sempre mais difícil. E ele passou a noite bastante preocupado. A comunidade, haviam 15 casas lá, 15 unidades imobiliárias, cada uma com uma família, ou várias dentro, com várias crianças dentro, as tias cuidando, ele também. E essa criança ele pegou para dormir no quartinho dele. Ele disse: não, eu vou ficar velando essa criança. Ele acabou nem dormindo à noite. E durante a manhã, por volta das 8 horas da manhã, ele se lembrou
que o banho frio diminui a febre. Você coloca o termômetro na criança, verifica a temperatura dela, e aí você adiciona você diminui 1 grau, 1 grau Celsius na água, e aí você coloca a criança na água, você vai banhando ela de pouquinho. Quando a criança vai baixando, você vai baixando também a temperatura em 1 grau da água. E aí ele fez esse banho e a febre começou a ceder. Nesse momento ele fez uma oração e a entidade que surgiu no quarto dele depois disso, já eram umas 11 horas, já estava próximo ele ir trabalhar. E a entidade que surgiu tinha sido, em uma outra oportunidade reencarnatória, a mãe desta criança. E ela chegou até a criança, ele a viu, era uma figura maravilhosa, ele estava deslumbrado com o que ele via. Ele descreve muito bem a entidade como uma mulher com vestes de princesa, tipo da Walt Disney, aquele vestido bastante claro, com aquelas mangas bufônicas, sabe? Gola, ele até diz estilo, acho, salvo engano, escocês, eu não sei, aquelas golas que ficam de princesa mesmo. A pele bastante rosácea, muito legal a descrição dele, vocês têm que ver. E quando ela chega na criança, ela coloca a mão sobre a fronte, né, do cérebro e ilumina de tal maneira que a criança tinha 4 anos, até falou algumas palavras que ela nunca tinha dito antes. Depois a criança dorme e começa a falar. A história é muito bonita, vocês têm que ver. Mas ele conta que essa criança, ela sofreu bastante, o corpo físico dela veio bastante abalado, e a entidade que estava presente pediu para que ele cuidasse muito bem daquela criança, porque ela chamava de nosso filhinho, né? O filho dela também, na outra encarnação, mas ainda era o filho dela, ainda era o espírito que incorporou no filho dela, que encarnou no filho dela. Então, quando a entidade explica tudo isso para ele, que precisa cuidar da criança, ele automaticamente já imagina que, e chama de nosso filho, então ele imagina já que você percebe através das palavras dele que ele vai ser o pai daquela criança, e ele realmente oficializa essa paternidade através do processo de adoção. Ele adotou mais de 600 crianças, mas passou pela casa mais de 6.600 crianças. Hoje, inclusive nessa palestra, haviam 50 filhos presentes, meio mundo de netos e bisnetos, sabe? É uma maravilha, é uma dádiva você ter uma família, ainda mais uma família desse tamanho. Ele cita o exemplo dele, e apesar de eu gostar muito de usar o meu, como eu ainda não tenho filhos, só os de 4 patas, né, só meus pets, mas eu sinto que abraçar a família é muito mais do que você fazer isso no Natal e nas datas comemorativas. É você estar presente no cuidado e na criação de uma criança. E esse é o dever que as pessoas têm para com Deus, para com elas próprias, para com a sociedade, mas principalmente para com a sua evolução. Você precisa cuidar do outro. Você precisa saber se colocar no lugar do outro e cuidar dele assim, para que você também possa crescer e evoluir. Nossos amigos
e guias espirituais, eles estarão sempre presentes, como o Divaldo Franco fala nessa palestra. Eles sempre vão estar conosco quando a gente estiver vibrando bem, quando a gente estiver buscando bem, estivermos em oração. Por isso que Jesus disse: quando duas pessoas se fizerem presentes falando em meu nome, eu também estarei lá. Que Deus permita que Jesus também esteja com você neste momento, porque não existe milagre maior do que estar na presença de nosso Mestre. É uma bênção, uma dádiva. E digo sempre, momento inesquecível. Mas viver da forma como Ele pediu para que nós vivêssemos é ainda muito difícil para nós. Como disse o apóstolo Paulo, eu mereço a morte. Quando ele foi recuperado da sua visão, e Ananias, que estava fazendo a cirurgia espiritual naquele momento, disse-lhe: todos nós. Em resposta à afirmação de que Paulo merecia a morte. Então tudo que vier além ou após é bem-vindo, é maravilhoso, é expiatório, e por isso também é bem-vindo, e por isso também é maravilhoso. Nossas aulas são sempre seguindo, mudando um pouco, agora voltando para as nossas aulas, que acontecem sempre nesse horário de 4 às 16h30 da tarde, 4h30 da tarde. Nossas aulas são sempre seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, e no final a gente utiliza as perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos mais evoluídos. As mais de 1000 perguntas que ele fez. E que dizem tema daquela aula, E assim a gente termina fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É muito bacana, é muito bom, não percam, vai ser, como sempre foi, muito, muito bom. E me desculpem nunca ter postado aqui no meu canal, aqui na internet. Eu vivo longe das redes sociais, eu vivo longe do telefone, eu não sei como a gente ainda consegue se entregar horas e horas a este aparelho que está tirando as nossas vidas, que está consumindo as nossas energias. E desculpa falar assim de forma tão direta, mas como eu digo sempre, com certeza alguém já falou isso antes de mim, a nossa vida não passa na frente de um celular, de um computador, de uma tela. Tudo que você deixou para fazer e você foi ver a tela, quando você sair da frente da tela, sair da visão da tela, ainda vai estar lá por fazer. Eu realmente não acredito no convívio apenas online, mas hoje é uma das nossas maiores ferramentas de difusão. E eu estava errado em não utilizá-la. Por isso estou aqui corrigindo o meu erro e pedindo desculpas a todos que puderem ouvir. Ouçam a palavra de Jesus. E para aqueles que gostam de ver, de visualizar, de sentir emoções, principalmente aos cinéfilos, nós temos vários filmes tratando sobre a vida de Jesus. O mais completo e fiel às Escrituras é um filme gravado em 2004, chama Evangelho de São Mateus. Eu acredito que são 4 horas e alguma coisa.
de filme, então você consegue ver devagarzinho, né? Vai parando, vai vendo, vai parando, vai vendo. Mas ele é gratuito, tá no YouTube, mas é uma gravação um pouco mais antiga, mas na parte de baixo do monitor, da tela, você vai localizar o capítulo e o versículo que ele está se direcionando naquele momento. Então é realmente muito fiel às escrituras. Mas o mais moderno, como eu disse, eu sempre procuro aquilo que está mais novo, aquilo que está mais em ênfase, porque é o mais evoluído. Não, mas é o mais maduro. Então nós temos uma grande produção hollywoodiana que está sendo exibidas agora nos cinemas. Em Timon, acredito que ainda não começou, mas acredito que é questão de semana ou duas para começar. O nosso cinema é muito bom, mas na capital do Piauí, em Teresina, já possui esse vídeo. Na sua cidade que você está assistindo também deve ter. Chama The Chosen, escrito em inglês, THE, né, que a gente fala D, que é o som do D. The Chosen, THE CHOSE, Chosen, CHON, perdão, Chosen, The Chosen, CHONSE, Chose, né? Ele, continuando o título em português, é The Chosen, Os Escolhidos. Ele é um seriado da Netflix. Eu falo aqui as empresas, mas não é fazendo publicidade nem propaganda, não é isso, é porque está lá. Eu falo do cinema porque está lá, né? Mas com certeza daqui a algum tempo você vai poder ter acesso aí na sua mídia. Então, esses são exemplos claros da vida de Jesus, bastante completos, cada um preciso da sua forma. O The Chosen, ele faz um estudo amplo, mas como toda obra hollywoodiana tem que ser adaptada para, como eu disse, para as pessoas que gostam. Então existe sim alguma adaptação, mas o estudo que foi realizado para a realização daquela obra foi extremamente comentado no mundo inteiro. Nós temos as pesquisas apontando que é mais ou menos o que está ali, seria aquilo, né? É assim que se vivia naquela época, aqueles eram os costumes. Então é extremamente provável que Jesus tenha vivido daquela forma. E Jesus sempre se dirigiu às criancinhas. Ele sempre se colocou primeiro para as mulheres e depois para as criancinhas. Meus irmãos e minhas irmãs, se quisermos seguir o caminho de nosso Mestre, devemos nos cercar de criancinhas. Devemos cuidar e ajudar aqueles que não conseguem. E devemos buscar a força para conseguir essa tarefa e a luz para ter o entendimento necessário para realizá-la. Eu espero que vocês estejam felizes e contentes com as nossas instruções de hoje. E eu tenho certeza que as próximas, que serão a leitura e interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, seja ainda mais esclarecedora. Que essa palestra possa tocar o seu coração, minha irmã, meu irmão, e que você possa adotar, que você possa trazer para a sua casa o seu filho, o seu mais novo filho, e que Deus a abençoe e o abençoe. Faremos agora a nossa oração final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, minha mãe, a nossa mãe. Um forte abraço e tudo de bom.